pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson de Oliveira, estou aqui mais uma vez para apresentar para você o Connectus Podcast. Muito obrigado você que está conectado com a gente nesse episódio, em todo esse episódio que já aconteceu. E juntamente comigo está a minha esposa Liliane Miranda Lima de Oliveira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui no Connectus Podcast. É um prazer gigante pra gente ter você aqui grudadinho com nós. E olha só, você que tá assistindo esse vídeo ou ouvindo um áudio através do Spotify, gente, vai lá, já dá um clique aqui nesse vídeo ou nesse áudio, por onde você tá assistindo a gente, independente da plataforma. Já dê um like pra gente, deixa o seu comentário aqui, porque comentário é importante demais. E pega essa flechinha e envia assim, ó, pra todo mundo que tem YouTube, que tem Spotify, pra ouvir a gente, pra assistir a gente. Então é um prazer demais. E fazendo isso, você vai estar ajudando muito, mas muito o canal do Connectus Podcast. Mas antes de mais nada, só um recadinho rápido, prático aqui pra você. Você que tá atrás de Bíblia de língua portuguesa, comentário bíblico, ou livros. Gente, só entrar em contato com a Gerazim Books. A loja física deles fica em Boston, mas eles enviam Bíblia para todos os Estados Unidos. Então, vai estar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Vai lá na descrição do vídeo, pega o telefone deles, liga pra lá, fala que você veio através do Connectus Podcast, que eu tenho certeza que o atendimento deles vão ser incrível e vão dar um descontinho super especial pra você. Então não perde, liga lá e já encomenda a sua Bíblia incrível. Bom, mas antes de mais nada, sem muitas delongas, eu quero falar uma coisa importantíssima para você, porque o nosso assunto de hoje tá muito, mas muito bacana, não é verdade? Está sensacional. Nosso assunto de hoje vai ser um assunto que vai arrupiar os cabelos, como diz o bom mineiro, sabe? A gente está aqui com algo sensacional para juntos conectar com você e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem já pegou a Bíblia pra ler, pra estudar, sabe? Pra ler ali um versículo, falar com Deus. E caiu na genealogia, na árvore genealógica, e falou assim, ó: meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada do que tá escrito aqui. Deixa eu passar, porque eu acho que aqui não é. Peraí, deixa eu ali. Eu tô aqui em Mateus 1, deixa ali no Mateus 2, porque esse negócio de um monte de nome estranho, eu não tô entendendo direito isso aqui. Já aconteceu isso com você, gente? Esses nomes é trava-língua, sabe? Não, é uns nomes assim, olha só. Ó, faz o seguinte, vai lá, você que tá assistindo esse vídeo, vai lá pegar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 1. Mateus 1, não vai ter erro, tá, gente? Ali, ó, primeiro ali, ó, Novo Testamento, Mateus 1, que você vai ler ali, ó, genealogia de Jesus. Primeiro, para vocês, mamães que estão grávidas, esse versículo não é para procurar nome de filho, tá? Pelo amor de Deus, porque tem muito nome aqui e não é pra isso. E realmente, quando a gente olha assim, a gente fala assim, meu Deus do céu, deixa eu pular esse aqui, que eu não tô entendendo muito bem, né? Pra quê? Esse monte de nome estranho aqui. Tem uns nomes complicados, os nomes que é até difícil de pronunciar. Eu vou até tentar ler pra vocês. Por favor, não pulem o vídeo, tá? Tenham misericórdia. Seguinte, não, você vai fazer o seguinte, vamos fazer um negócio pra ter interação legal. Coloca no comentário aqui qual foi o pior nome, o nome mais feio que você achou. Ai, que pecado, gente. Bom, vamos lá. Genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1. Pega a Bíblia aí e acompanha. Não pula o vídeo, tá bom? Porque, olha só, e se eu falar algum nome assim que eu falei errado, vocês me perdoem, gente, porque isso aqui é só a graça, tá? Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, que gerou já comecei errado. Aminadab, eita, nós. Aminadab, que gerou Nasson, que gerou Salmão que gerou Raabe, Boaz, que gerou Boaz, de Ruth, Obed, que gerou Jessé. E Jessé, que gerou o rei Davi. Davi gerou daquele que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão gerou Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá gerou Jorão gerou Osias. Gente, parece que mais um trava-língua, misericórdia. Continua aí no vídeo, pelo amor de Deus, não me deixe sozinha aqui não. Osias gerou Jotão gerou Acás gerou Ezequias gerou Manassés gerou Amon gerou Josias gerou Jaconias e seus irmãos na época do exílio da Babilônia.
e depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Eita, nós! Até cansou. Gente, quando eu leio a genealogia de Jesus Cristo, ou a genealogia da Bíblia, primeira coisa que vem na minha cabeça é assim, gente... Eu sei que a Bíblia inteira, né, o livro sagrado é muito importante, mas tipo aqui, pra quê? Nossa, o versículo número 1 aqui inteirinho falando só de nome. Com certeza, é um negócio quando você lê, chega a dar até dor de cabeça. Nossa, chega a dar sede, vou até tomar água. Dá até dor de cabeça, porque são todos nomes. Agora é o seguinte, quando a gente olha pra Bíblia, você vai ver também no Antigo Testamento, tem várias referências aonde que vamos estar vendo essa questão de genealogia. E a questão é, quando você vê a genealogia bíblica, é porque está direcionando, isso era algo cultural do mundo antigo, é algo que estava direcionando qual parte genealógica que aquela pessoa fazia. Portanto, quando você vê na Bíblia, vai ter questões bíblicas onde que vai dizer... Exemplo disso, quando Deus deu para Moisés a lei, para Moisés construir o tabernáculo, separar o subsacerdote, sacerdote, essa questão, qual povo que foram escolhido, qual tribo, melhor dizendo, que foram escolhido para servir essa função, foi a tribo de Levi. A tribo de Levi, então, como que eles descobriram que era o povo que era da tribo de Levi? Através da árvore genealógica de Levi. Qual tribo que era a descendência de Davi? Tribo de Judá, através da árvore genealógica da tribo. Então essa questão no mundo antigo era algo cultural, era algo aonde que, para descobrir qual que era a árvore genealógica das pessoas, era através da árvore genealógica. Ou melhor, você sabia de qual... Ao contrário, peraí. Ou melhor, você sabia que a pessoa fazia parte daquela tribo através da sua árvore genealógica. E em Mateus 1, não é nada mais, nada menos, como diz você, que a árvore genealogia de Jesus, que estava apresentando que realmente ele fazia parte da tribo de Judá, da tribo de Davi, da descendência de Davi. A grande pergunta é, por qual motivo que tem Mateus 1? Isso para um judeu na época, lá dos antigos, tá, gente? Na época do passado, era muito, na verdade... Na época do passado. Na época do passado. Era extremamente importante ver a árvore genealógica. Porque a gente vê Mateus, tipo assim, o evangelho de Mateus já começa ali, Mateus 1. Pá, a árvore genealógica de Jesus. Entendeu? Tipo, ele não conta ali a história, daí no meio tem a árvore genealógica. Já começa com a árvore genealógica. Mateus, ele foi canonizado, o primeiro evangelho, propositalmente. Por qual motivo? Mateus, o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Mateus, ele foi canonizado, o primeiro evangelho escrito, o primeiro evangelho canonizado na Bíblia. Sim. Foi algo proposital. Por qual motivo? Mateus, ele foi um livro escrito para os judeus, relatando a respeito de Jesus, de quem foi Jesus, a descendência de Jesus, Jesus filho de Davi, tá entendendo? Todas essas questões aonde que um judeu que terminava de ler ou que conhecesse o livro do último profeta Malaquias, que lesse todo o Antigo Testamento, conhecesse o Pentateuco, as histórias do Antigo Testamento, os fatos que aconteciam no Antigo Testamento, todos os profetas, eles então, a lei, tudo aquilo ali, que eles pegavam? Eles chegavam, lesse Mateus. Quando eles começavam a ler Mateus, eles deparavam com a árvore genealógica de Jesus. E através da leitura da árvore genealógica de Jesus, eles realmente via que Jesus fazia parte da descendência de Davi.
Davi, de Abraão. De Abraão, entende? Todos eles também faziam parte da descendência de Abraão. Portanto, eles viam que Jesus era, realmente, esse aqui é filho de Abraão, porque todos os judeus é filho de quem? De Abraão. Todos os judeus. Todo o povo da terra é filho de Abraão. Nós somos hoje por conta de quê? Por conta de Cristo. A gente vai chegar lá. Mas aqui, eles viam, opa, espera aí. Esse é descendente de Davi. Quando eles viam descendente de Davi, eles viam a promessa de Deus que havia acontecido sobre Davi. Por quê? Deus tinha dito para Davi assim, Davi, a sua descendência jamais sairá do trono. Vemos hoje que Jerusalém não tem rei. A monarquia em Jerusalém não existe mais. Portanto, é que até hoje muitos não conseguem entender. Que a descendência de Davi não vai ser o rei nessa terra, mas um reino eterno. Entende? Sim, lá no trono de glória, né? Quando ele lê Mateus 1, automaticamente eles conseguem ver a árvore genealógica de Jesus que está apontando todo o seu passado, toda a sua família. Até que Mateus 1 já começa assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. De Abraão. Daí que começa Abraão, que gerou... daí começa que gerou tal, daí começa assim. Mas a primeira frase ali, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem lê assim já dá aquele baque, né? Já dá, porque ele tá mostrando os dois personagens, vou dizer assim, principal do mundo antigo, principal para um bom judeu. Sim. Esse aqui é os dois... Um judeu que conhece a história mesmo, né? Porque todos eles conhecem, sabe? Eu tô dizendo assim, eles conhecem a sua descendência, conhecem as suas histórias, conhecem a sua raiz. Opa, espera aí. Essa é a árvore genealógica de Jesus, o Cristo, descendente de Davi e de Abraão. De Abraão. Opa, automaticamente que tá narrando quem? Quem que foi Davi? O maior rei que houve no mundo antigo. Quem que foi Abraão? Abraão, o pai da fé. Sabe? Mateus, ele está indicando para que serve a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus está mostrando quem é a descendência de Jesus para aqueles que vão ler. Você, opa, realmente, esse aí é filho de Davi. Gente, hoje eu e você, nós sabemos, nós que temos fé, nós que conhecemos as Escrituras, nós sabemos que Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi. Mas falar isso para uma pessoa que quer conhecer a quem ele é no mundo antigo, quem que era essa família dele, quando lê esse aqui, realmente, opa, espera aí. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, opa, realmente, olha, a família dele está todos os antepassados que diz que é a família de Davi. E a questão também... Isso tem um peso muito grande para um judeu, né? Tem um peso muito grande. Isso aqui não tem um peso. Isso aqui tá mostrando quem que a família dele é, sabe? Tá narrando. E agora o que mostra mais, Liliane, é outra coisa. É que aqui tá mostrando todos esses aqui que está sendo narrado da árvore genealógica de Jesus, eles são homens que cometeram grandes erros. Portanto, você vai ver que Abraão, quem foi Abraão? Abraão foi um sujeito que foi para o Egito. No Egito, ele por 2 vezes que ele esteve no Egito, ele falou que a sua esposa era sua irmã, com medo de morrer. Esse homem, que ele é conhecido como o pai da fé, ele demorou anos, para ele realmente... Muitos anos. Para ele realmente ele ter a fé. Sabe? Você vai ver que ele... É porque ouvindo a história, assim, a história de Abraão, nossa, Abraão, que teve o filho, né, da promessa, Isaac. que foi lá, que teve Isaac, que foi lá, fez o sacrifício lá no monte, e Jesus deu o cordeiro, que não precisa... Sabe, essa história é maravilhosa, mas peraí, não é só essa história de Abraão. Não, que a gente vê o cordeiro, vê a provisão de Deus dando o cordeiro. Exatamente. Assim, aquilo ali foi o ápice da fé dele. Claro, ali Abraão... É lindo. Não, esse texto, ali nesse texto, Abraão realmente estava com tanta fé, porque a fé de Abraão nesse texto ali, em Gênesis, que ele tinha fé que ele ia sacrificar o filho dele e Deus ia ressuscitar o filho. Essa era a fé de Abraão. Sim, tanto que ele vai subir um monte lá, um morro, e falar assim, ó, peraí, eu e meu filho vamos lá e a gente vai voltar. Sim, ele fala com o filho dele, vamos lá, sacrifica aí, vamos voltar. O filho pergunta, espera, a lenha tá aqui, cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Deus vai prover. Proverá o cordeiro. Deus proveu. Aqui, Abraão estava no ápice da sua fé. Sim, tanto. Imagina, mas até Abraão chegar nesse ponto, demorou. Portanto,
a gente vai ver que Abraão, ele aceitou O acordo da esposa, acordo né? da esposa para deitar com a serva da esposa. É porque, assim, eu acho que nem a esposa mais estava acreditando que... Porque a promessa que Deus fez para Abraão é para ele e para a esposa dele, que é gerar o filho da promessa. Sim, é claro, isso que você disse aí, Liliane, tem todo sentido quando a gente vê lá em Gênesis, quando Abraão foi para o Egito, a Sara chegou a casar com o rei do Egito, quase que ele perde a mulher dele. Ele só não perdeu porque Deus interveio em sonho, sabe? Ali, Abraão estava numa posição que ele poderia ter a mulher que ele quisesse, ele já tinha várias servas, já estava um cara milionário Na época. Portanto, o que acontece nesse cenário? Deus intervém na história e devolve Sara para Abraão. Por qual motivo que Deus fez isso? Porque a promessa que Deus fez para Abraão não foi somente para Abraão. Deus fez para Abraão e Sara, sabe? Isso aí a gente pode até aplicar na vida do casal. O que Deus tem na vida do homem não é só do homem, é do homem e com a mulher. O ministério que Deus tem na vida do homem não é só com o homem. Um homem e com a mulher. São ambos andam junto. É junto, tá entendendo? Aí que Abraão poderia... poxa, ó... Claro, ele arrumou a desculpa que a mulher dele era... Mais nova? Né? Não era mais nova porque ela era muito bonita. Aí ele achou que eles iam cobiçar ela por conta que era bonita. Se ele falasse que era esposa dele, eles poderiam... Matar ele. O que ele fala? Ele foi até um pouco ambicioso pensando só nele, né? Não, ele não pensou nele. Ele pensou pra salvar a vida dele, que ela não morria. Ela não ia morrer. Então? Não, ela não ia morrer. Ele ia morrer. Se ele... Isso poderia. Isso falou assim, olha, você é bonita, você pode ser salva. Então, se eu falar que eu sou o seu irmão... Não, os dois se salvamos. Não vai morrer, não vai morrer. Sim. Eles vão casar com ela, vai ser cunhado dele. Nenhum vai morrer. Sim. Tá entendendo? Nenhum vai morrer. Não foi egoísta. Ele queria salvar tanto ele, tanto ela. Sim, os dois. O que acontece, portanto? Mas ele salva os dois e perde a esposa. Mas o propósito de Deus na vida dele era que ele... Com Sara. Não Sim. somente Abraão. Deus não ia fazer um pai de grande nação, Abraão com a Joana. Desculpa, Joana, não é você não. Abraão com outra mulher, era Abraão com Sara, né? Deus ia fazer a promessa, Deus ia ser Abraão com Sara. Mas mesmo assim, depois de passar isso, depois que os dois já estavam juntos de novo e tudo mais, a Sara falou assim, não, olha, realmente não... eu vou te dar minha serva aí, Abraão, pra você deitar com ela, pra você gerar um filho, porque tô vendo aqui que aqui não vai dar nada e tudo mais. E Abraão topa, sabendo que a promessa ia ser com a Sara. Sim, ele topa. É porque aqui, é por isso que quando o Mateus, o Evangelho de Mateus está mostrando esses personagens, Davi e Abraão, ele está identificando quem que eram as pessoas. E quando você lê com atenção, ou imagina quando o mundo antigo lia isso aqui, eles liam e eles sabiam das pessoas que estavam falando. Por exemplo, Davi. Quem foi Davi? Davi foi aquele personagem onde que ele adulterou. Nós conhecemos o Davi bonzinho, a gente costuma pregar, falar o Davi bonzinho, o Davi o rei, aquele grande rei de guerra, o rei que... Segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Esse é o Davi que nós entramos no mistério. Mas Davi foi um cara que, ele era um cara sangrento, um cara de guerra. O Davi, ele era um cara... Davi era terrível de lidar com o Davi. Se você for olhar hoje no mundo, hoje não era uma pessoa fácil de lidar. Portanto, esse Davi aqui, ele é aquele cara que ele cobiçou a mulher de Urias, ele adulterou com ela, e quando viu que ela estava grávida, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar o marido dela da guerra, depois colocou o marido dela pra deitar com ela, forjou algo lá pra ele deitar com ela. O camarada ficou na porta da casa, não entrou pra casa, mesmo voltando de guerra, falou assim, olha, Sirra, como que eu vou deitar com a minha mulher? Tô aqui de boa, curtindo minha lua de mel aqui, celebrando. Lua de mel não, já era casado, né? Como que eu vou estar aqui celebrando, sendo que eu sei que os companheiros estão lá tudo em campo de batalha? Davi forja uma forma, coloca ele no combate, pra quê? Pra ele ser morto pelo exército do inimigo, pra Davi casar com a mulher dele. Olha o nível de perversidade que Davi fez. Sim. Portanto, mesmo Davi sendo essa pessoa, uma pessoa... ruim, que cometeu vários pecados e delitos, Deus... Não foi só esse, foram vários. Né? Vários. Deus ainda chama ele segundo o coração de Deus. Davi foi uma pessoa que não soube disciplinar seus próprios filhos.
Davi é um cara que, quando Davi se humilhava, ele se jogava saco, rasgava suas vestes em sinal de humilhação. Gente, não estou falando pra você rasgar suas vestes hoje em dia. Para com isso, para com isso. Hoje em dia, não. Não, isso foi antigamente. Antigamente, na cultura do mundo antigo. Hoje em dia, isso não funciona mais. Hoje em dia, quer se humilhar, dobra o seu joelho, pede perdão ao seu irmão, arrepende do seu pecado, tem uma nova vida com Cristo. Mas isso aqui é questão cultural do mundo antigo. Ele se fez isso, ele rasgou sua veste, jogou cinza, se humilhava perante Deus. Por esse fato que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Pecou? Sim. Errou? E muito. Sim. E muito. E sabe o que é? Sabe, Liliane, mas no meio de tudo isso, a Bíblia não esconde os pecados de Davi. Nem de Abraão. Não. De ninguém. A Bíblia mostra o pecado de Davi. Aqui você vê, a Bíblia fala de Davi com Betseba. A Bíblia condena, aponta os erros desses grandes homens. Sabe? Uai. Porque a Bíblia não está para esconder. A Bíblia está mostrando tanto o pecado que eles fizeram e os seus arrependimentos. A Bíblia mostra o pecado também de Judas. Mas Judas não teve arrependimento. Você vê, a Bíblia... Teve chance. Teve chance. Teve chance. Todos teve chance. A Bíblia mostra o pecado de Pedro, mas mostra também o arrependimento. Sim. Sabe? Sim, que eles são os homens... Gente, é como se fosse a gente. Se o Anderson fosse Davi, eu não seria nem melhor e nem pior, cometeria os mesmos erros ou até mais. Porque é homens. A gente, vendo a história de Davi, vendo o Anderson falar sobre Davi, né? Que Davi, ele foi o rei, ele foi um grande rei, porque Davi, ele é segundo o coração de Deus, mas ele também pecou. Sabe? Às vezes você fala assim, nossa, porque Davi foi isso, porque Davi foi aquilo. Mas ele não é diferente de mim e de você. Se a gente estivesse na posição de Davi, a gente faria o mesmo erro ou até pior. Isso mostra, Gatinho, que todos nós somos seres humanos. Somos dependentes da graça de Deus. E o Evangelho de Mateus 1 é isso que está apontando. Porque você vai ver aqui, ó, narrando Davi, Abraão, vai mostrar Isaac, Jacó. Vai mostrar todos esses homens. Quando mostra esses homens, tem alguns que tem uns... Um good review. Não, que tem algo melhor do que o outro, mas você vai ver que todos eles, na história deles, cometeram erros. Isaac cometeu o mesmo erro do seu pai. Isaac foi também para o Egito, falou que Rebeca era sua irmã. E diversos outros, quando você vai ver na questão da história. E o que chama a atenção, nesse texto, você vai ver que a Bíblia vai narrar a história de 5 mulheres na árvore genealógica de Jesus. Entre tantos homens, né? Tantos homens. Por quê? Isso aí chama muita atenção. Na questão do mundo antigo, algo cultural do mundo antigo, era até hoje, no mundo que a gente vive, no mundo atual, quando você vê uma narração, que você pergunta a pessoa assim, um amigo que você tem, repara aí, você que está aí do outro lado, você fala assim, fulano, por exemplo, Liliane, você é filha de quem? Eu vou falar Antônio, nome do meu pai. O nome do seu pai. Quando você fala assim, Liliane, filha da Marta, é bem provável que o pai não é presente. Sim. Sabe? Isso acontece até nos dias atuais. É raro. Você que está aí do outro lado, pensa pra você ver. Não é ser machista. Não é uma pessoa machista. Hoje em dia tem tomar cuidado com as palavras que fala, mas não é... Qualquer coisa é tabu, né? Não é ser machista. Não é que o mundo é machista. Não é isso. Mas quando o pai não é presente, é um pai ausente, só tem a mulher, você conhece o filho, a pessoa, através do nome da mulher. Quando o pai é presente, automaticamente o Felipe, filho do Toninho, o Maico, filho do Toninho, a Liliane, filha também do Toninho. Meu Deus do céu. Mas o pai dela é Toninho, meu pai também é Toninho, entendeu? Então, é isso aí, gente. Você aí que está ouvindo é o João, filho do Pedro. Do Pedro. Não sei se o pai chama Pedro. Você consegue entender essa questão aí? Geralmente o nome masculino vem na frente. Geralmente o nome masculino vem na frente. Sim. Na questão bíblica aqui, a gente está vendo algo inédito acontecendo. Ainda mais, isso o Anderson explicou para os dias de hoje, que também é comum, ok, tudo mais. Mas antigamente, gente, aqui nessa época, principalmente nessa época aqui, ó. É porque, né, que você começa a falar da genealogia de Jesus e tudo mais, aqui era
muito rigoroso, essa questão de nome, não é? Essa questão de, tipo assim, do nome masculino do homem vir na frente. Sim, nessa época era uma época onde que as pessoas era mais rigoroso pela sua lei, Sim. tá entendendo? E aonde que O costume da época, né? era o costume da época. E outra coisa, não de ser machista, não é questão de ser machista, mas era uma época onde que a mulher não tinha voz como tem no mundo atual. Claro. A mulher tinha o seu papel na história, sim, tinha um papel fundamental na história. Em todas as questões bíblicas, você vai ver que Deus sempre usou a mulher de uma forma especial. Portanto, agora, nessa cultura aqui, não era como no dia de hoje, era um mundo cultural de mundo antigo. Até mesmo vivemos ainda no século XXI. Século XXI a gente está, né? 22 já, olha pra tu ver. Estamos no século 22, que existe ainda países que a mulher não tem o mesmo direito do homem. Não é algo machista, é algo que existe, claro. Mas por que nesse versículo bíblico, no meio de tantos homens, tem 5 nomes de mulheres? Ok, Liliane, isso é algo fenomenal, good question que você fez. Boa pergunta que você fez. O que acontece aqui? Aqui a gente vê qual a primeira mulher que nós estamos vendo aqui no texto de Mateus, capítulo 1. É tanto nome diferente Tamar. que até é difícil a gente Primeiro poder texto a gente vê diferenciar. Tamar. Tamar já mostra Judá, gerou Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar. Mas por qual motivo que está mostrando Tamar? Tamar, ela foi uma mulher que ela vestiu de prostituta. Quando a gente vê em Gênesis 38, a gente vê a narração da história. Você lê Gênesis 38 e você vai ver a narração da história de Tamar. Quem foi Tamar? A história de Tamar. Tamar casou com o filho de Judá. O filho de Judá morreu. O que Judá fez? O que Judá fez? Judá, ele prometeu Tamar que ele ia dar pra ela o filho dele mais novo. Pai mais novo. Porque no mundo antigo era o seguinte, quando o pai, né? O pai tinha um filho, esse filho casava com uma mulher. Quando essa mulher ficava viúva, por algum motivo o filho acaba falecendo, o pai dava o filho mais novo pra casar com ela de novo, entendeu? É meio que uma questão de honra. E nesse caso, parece que o que dá a entender, você me corrija se eu estiver errada, o que dá a entender é que ou era uma criança, ou às vezes não tinha nem nascido ainda. Porque ele falou assim, se eu tiver um filho, eu vou dar pra você. Ele não tinha filho, ele falou, quando eu tiver. Quando eu tiver. Ele então, não tipo tinha assim, filho. pensa, a mulher tinha que engravidar, tinha que ser homem, tinha que crescer, ter uma idade pra casar com ela. Pra casar com ela. Imagina a idade, a diferença. Então, poderia ter diferença de idade. A Bíblia não vai relatar com o tempo de Sim. idade. Uma coisa que a gente sabe, por mais que a tua grande diferença, era que as mulheres no mundo antigo casavam nova. Uma menina de 12, 13, 15 anos casava. 18, 19, 20 já estava pra titia. Sabe? Essa é a questão. A gente tá vendo, então, a primeira mulher foi quem? Tamar. O que Tamar fez? Tamar, ela era uma viúva que o sogro tinha prometido dar pra ela O outro filho pra ela continuar com a árvore genealógica do filho. Pra levar o nome do filho. Filho pra frente. Sabe? O que acontece? Ele não deu. Deixa ela na mão chupando o dedo. O que acontece? Ele tem um outro filho realmente. Ele teve outro filho, isso Só não que ele acontece. não deu o outro filho pra ex-nora. Tamar descobre que o sogro ia fazer uma viagem. Ia passar pra Redondeza, onde que ela estava. Eu não me lembro o nome da cidade que ela estava aqui agora. O que ela faz? Ela vai pra metade do caminho. Ela não era prostituta. Ela se veste de prostituta. Sim. O que Judá faz? Judá pega, tem relacionamento com ela. Com o sogro. Judá tem relacionamento com Tamar. Uhum. Judá era o sogro, tem relacionamento com a nora. Portanto, a nora, vestida de quê? Prostituta, com seus rostos cobertos, com tudo. Ele não reconhece, Mas, né, no em momento. troca, ele queria dar pra ela bezerro. Ele não pega bezerro. Ela não pega bezerro. Ela pega com ele o quê? O cajado. Até o ponto que ele descobre que ela estava grávida, ele manda matá-la. Só que o que ela faz? Ela fala assim, o pai do meu filho é o dono desse cajado. Isso que o texto diz. Quando o Judá pega o cajado, ele fala assim, olha, essa aí é mais justa do que eu.
Já vi pregações, pessoas dizendo sobre que ela foi prostituta, que ela errou, que ela foi... Gente, claro, mas o injusto ali, aquela hora ali, não foi ela. Foi o sogro, que tinha que ter dado ela o filho. Não interessa qual a idade, ele tinha que ter dado pra ela. Mas essa é outra questão. Mas o erro dela foi qual que ela fez? Sempre nós queremos, às vezes, dar um jeitinho no trajetório da nossa história. É o erro que nós, homens, cometemos. A gente não tem paciência de esperar pra De esperar o que Deus vai fazer no caminho. O sogro dela errou com ela, sim, mas ela foi querer fazer o quê? Dar um jeitinho na história dela, porque ela queria o filho. Sim. Ela precisava do filho, porque ela estava presa. Ela tinha que... Tá entendendo? Sim. Ela era viúva, ela tinha questão, Ela não tinha ninguém, né, por ela. tinha questão no mundo antigo, por quando o que acontecesse com a viúva, ela tinha que ser sustentada pelos filhos, toda essa questão cultural. Mas então, aqui a Bíblia não está mostrando isso. A Bíblia está mostrando Judá e Tamar. Quando mostra Judá e Tamar, mostra um sogro que não cumpriu o que tinha que ter feito com a nora, e a nora, para cumprir aquilo que ela tinha que acontecer, ela dá o seu jeitinho deitando com quem? Com o sogro. Mostra um problema. Isso está sendo mostrado aqui. Quando você vê lá outra mulher, quem que vai mostrar? Mas por que ela foi extraordinária nesse caso? O extraordinário, no sentido que você falou, não foi num sentido, tipo assim, nossa, ela foi extraordinária, no sentido que a gente falou, de Davi, nossa, que foi o rei, entendeu? Lidiane, porque aqui está mostrando todas as pessoas que através dela foi chegar a ter Davi. Porque Raabe, quando você vai ver Tamar, você vai ver, ó, Tamar gerou quem? Ela gerou Astron. Astron gerou quem? Rão. Rão gerou quem? Abinadab. Abinadab gerou quem? Nasson. Nasson gerou quem? Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz, quem foi Boaz? Boaz foi aquele cara que casou com Ruth, a Moabita. Ah, nossa, lá do terreno, lá, Nossa, é verdade. Tá entendendo? Por que tá mostrando o nome dela? Tá mostrando o nome dela, a árvore genealógica do filho dela que chegou até onde? Em Boaz. Boaz nasce. Nossa, olhando isso, fala assim, nossa, foi necessário ela ter feito isso. Ok, não foi necessário ela ter feito o que ela fez. Não foi necessário. Gente, mas olha a conexão que tudo tem. o que acontece? O erro que ela fez não era necessário. Mas através da descendência dela, foi a descendência genealógica que vai chegar até em Jesus. Sim. Qual que foi o erro dela? O erro dela de querer dar um jeitinho naquilo que ela ia acontecer. A gente não sabe qual caminho que aconteceu, não tem como dizer. Sim. Sabe? Não tem como. Ela errou? Sim. Portanto, quando eu leio o nome dela na Bíblia, o que está mostrando também? Está mostrando o erro que ela cometeu. Sim. Mostra, Judá errou, Tamar também errou. A Bíblia não esconde, né? Não está escondendo, não está passando pano em pecado de ninguém. Nossa, tá na genealogia de Jesus, você é um santo. Não. Não. Por ao contrário. Sim. Está revelando os pecadores que ela tinha só tranqueira. Aqui, na genealogia de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso, gente? Na genealogia... Gente, olha, escute bem. Vou até colocar na minha câmera. Na árvore genealógica de Jesus só tinha... Não só tinha. Vou repetir. Na árvore... Para dar um corte legal, hein? Vou falar legal agora. Na árvore genealógica de Jesus tinha um bocado de tranqueira lá. Ficou bom assim? Ficou ótimo. Na árvore genealógica de Jesus tinha um bocado de tranqueira. Se você acha que só na sua família tem aquelas pessoas lá, ó, sujeira, na de Jesus também tinha assim, ó, tava cheio. Olha, esse corte ficou melhor ainda, hein? O pior ainda, né, se você for comparar em cada família que a árvore genealógica de Jesus, é que aqui tá bem explícito. E muitas vezes a nossa família é embaixo dos panos. Sabe o que acontece na nossa família? A gente não gosta nem de andar junto. Não. A gente não gosta nem de falar que é parente. Não gosta nem de falar. Aqui tá escrito nome, sobrenome, filho, ainda contando a sua história. Contando história. É pra arregaçar contigo, entendeu? Comigo não, com eles aqui. Com eles aqui, ó. Olha só, beleza. Falou de quem, então? A descendência de Raabe chegou a quem? Chegou em Ruth. Quem foi Ruth? Quem foi Ruth? Sabe? Hoje tem uma história linda. Não. Mas eu vou voltar um pouquinho. Vamos falar... Antes de falar de Ruth, a gente precisa falar de Raabe. A de Tamar chegou até Ruth. Mas antes dela, vamos ter que falar de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe. Essa aqui, ela era prostituta.
Ela realmente era, ela não se vestiu, né? Não. Essa aqui, ela era prostituta. Ela era a profissão dela, prostituta. Ok. Raabe. Por qual motivo que Raabe, ela entra pra história? Raabe, quando o povo de Israel, ele foram conquistar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que já era deles por herança, que era Jerusalém, quando Moisés mandou os espias, quando eles foram conquistar a terra, a cidade fortificada, toda de muro, ela que guarda os homens na sua casa. Ela escondeu, né? Ela escondeu Sim. os turistas, aqueles espias que foram ver a terra. O que ela fez? Quando os soldados daquele povo descobriram que tinham os espias lá, foram atrás dele, ela fez tranças para aqueles homens com seus lençóis, colocou da sua janela da sua casa de cima do muro, para que os homens fugissem. Só que ela fez para eles uma promessa. Quando vocês conquistarem a terra, não esqueça de mim. Quando ela estava falando essa palavra, Liliane, ela já estava convertendo a sua fé dela, que Deus ia dar para o povo dele aquela terra. Ela tinha certeza. Ela tinha certeza. Sim. Falou assim, olha só, Eu vou eu estou aqui, você vai descer, mas quando você conquistar isso aqui, lembra de mim, viu? Aqui ela estava crendo em Deus. Através desse ato dela, o nome dela está aqui, ó. Na Bíblia. Na Bíblia. Através desse ato dela, o nome de uma prostituta foi fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Uau. Vai, não para. Depois vai narrar o nome de uma outra mulher. E o Ruth? De Ruth. Quem foi Ruth? Ruth foi uma moabita. Moabita era um povo que tinha nascido sobre duas nações. Um povo que era gentil. Eles não eram nem judeus, eles não eram nada. Nós somos gentil. Moabita era a descendência de Ló, que depois que a esposa de Ló se tornou estátua de sal, olha, um outro bate-papo bom, hein? A esposa de Ló, depois que se tornou estátua de sal, as duas filhas que não casaram, elas embriagaram seu pai e teve relacionamento com seu pai, teve relação Isso é com seu horrível, pai. né? E depois Meu Deus do desse céu, ato, misericórdia. surgiu duas nações, da descendência de Ló. E através desse povo nasceu qual povo? Os moabitas. Era um povo que tinha uma prática completamente pagã e perversa. Através desse povo, quem que vem? Ruth. Ruth. Temos uma história linda na Bíblia, o texto lindo, a história quando a gente fala de Ruth e Noemi. Sim. Ruth casa com Com o filho de Noemi. Ruth casa com o filho de Noemi, fica viúva, depois eles voltam para Jerusalém. Sim, Chega- a Ruth, a Noemi era a sogra de Ruth. Ruth casa com o filho de Noemi. Daí lá, tudo mais, casaram, beleza. Era Ruth e uma outra nora. Eu esqueci o nome. Ambas moabitas que casaram com o filho de Noemi. Perfeito? O que acontece? No decorrer da história, o filho de Noemi, os dois morrem. Então, as duas noras de Ruth ficam viúvas. Ruth fala assim, ó. As duas noras de Ruth, não. As duas noras Tá certo. De Noemi. de Noemi. As duas noras de Noemi ficam viúvas. Uma Ruth e uma hora outra, que eu esqueci o nome agora. Daí Noemi fala assim, ó. Órfã. Órfã. Aí a Noemi fala assim, minhas filhas, faz o seguinte, vamos voltar pra casa dos seus pais, vocês estão viúva, toca a vida de vocês, que eu vou lá voltar pra minha terra. Sabe o que Ruth faz? Eu não largo a senhora, eu vou aonde a senhora for. E mais, o Deus da senhora vai ser o meu Deus. A outra nora voltou pra casa dos pais, eu não quis saber de novo. Vou embora, vou fazer minha vida, não sei o que essa mulher aí vai fazer na terra dela, não sei nem como é que é a terra dela. Não sei nem o Deus dela, não, eu vou ficar com o meu Deus aqui. A Ruth não, pois a Ruth pegou Noemi, botou o braço aqui, ó, onde a senhora for, eu não vou largar a senhora, não. E aí ela foi junto. Ambas tinham tanto direito de voltar para trás para seus afazeres. Por quê? Sim. Ela estava numa terra distante. Elas estavam na terra delas, ela estava, né? é o melhor, ela estava na terra delas. terra delas. Obrigado pela correção. Ela estava na terra delas. Elas iam para uma terra distante. Sim. Elas iam para um povo que não era um povo dela. E mais, um povo que tinha uma cultura completamente diferente dela. E além de quando a gente fala em cultura, Liliane, nós precisamos entender outra coisa.
O povo que ela ia, aonde que era o povo de Noemi, tinha um Deus diferente do dela. Sim, além do povo ser diferente, além da cultura ser diferente, Os pais não estão próximos. Os pais não estão próximos. O Deus daquele povo não era o Deus do povo dela. Não era, não é? O povo dela não adorava Deus. Porque hoje em dia, olha, para uma pessoa que foi criada desde criança em certa religião, para ela, adulto, mudar de religião, tem que ter um encontro fenomenal com o ser divino. Sim. Para isso acontecer. Porque você já tem sua mente cauterizada, você já tem a sua opinião formada, você já tem seus ensinamentos e doutrina formada. No nosso século é assim. Hoje em dia, no Brasil, temos rivalidades ainda de religião por conta de pessoas que foram criadas tradicionalmente em certo tipo de cultura de religião. Somente quando essa pessoa tem um encontro fenomenal com Deus, essa pessoa tem esse ato. Agora, numa questão cultural do mundo antigo, é pior ainda. Eu não tinha nem Espírito Santo, né? E se você pegar, hoje até mesmo, um judeu, uma pessoa, um muçulmano, que foi criado desde pequeno para eles mudar da sua religião, gente, só quando eles têm um encontro fenomenal com Deus, algo... Quando Deus intervém na história. Liliane, Deus interveio na história porque Deus já mandou o Espírito Santo. Sim. Mas é quando algo sensacional já acontece com ele, algo, um milagre, uma experiência, algo estrondoso. Sabe, aquilo que a gente viu na conferência aquele dia daquele missionário, aquele pastor... Conferência de pastores, né? Conferência de pastor, Sim. O pastor egípcio estava mostrando, você viu Sim. o que Deus tem feito lá no meio daquele povo, no meio daquela nação, sabe? Agora, o que Ruth fez foi ao contrário. Ela não teve nada disso. Ela só por querer acompanhar a sogra falou assim, olha só, esse povo aqui não é mais o meu povo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu ireis. Eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar em qualquer lugar que você for. Ruth estava correndo risco de vida, porque ela poderia ser apedrejada. Porque ela era de uma outra tribo, né? E tava indo... Inimigo. Ela foi de um povo que rivalidade. Sim. Ela fez isso e mais. Ela foi pro nada, ela deixou o que ela poderia ter para o nada e teve tudo. Sim, ela deixou o conforto, sabe? Porque ela tava confortável. Quando você tá na tua terra, no meio das pessoas que você conhece, você se sente confortável. Agora, quando você vai num lugar que você não conhece, você fica extremamente desconfortável. Sim. Agora, ela largou tudo, onde ela tinha, digamos, os pés no chão ali, por nada, porque ela não sabia o que poderia vir. E Deus, com infinita misericórdia, ela alcançou tudo. Não, olha só. Ruth, da descendência de Ruth vem quem? Jessé. Quem foi Jessé? Jessé, pai de Davi. Olha pra você ver, da descendência dela... Veio. Ou seja, Davi era o neto dela. Neto dela. Sim. Davi era neto dela. A descendência dela veio Jessé. Você vai ver a história se concluindo. Você vê, Deus pega... Deus, aqui, ou melhor, no Evangelho de Mateus, você está vendo Tamar, uma que se fez prostituta, sem contar os homens. Os homens aqui a gente falou nós falamos só de 2. Sim. Mas se você for colocar... Tem muito, gente. Aqui tá narrando todos eles, alguns que foram reis, só fez presepada. Meu pai falava assim, pô, você tá fazendo presepada, menina. Tem muita gente ouvindo e não sabe nem o que é isso. Falando besteira, entendeu? Presepada. Você não sabe falando besteira, só pessoa que está fazendo coisa errada. Aqui está narrando. Mas, mostra Ruth. Ruth, sabemos então que ela era essa moabita. A outra mulher que vai mostrar, olha, nem o nome dela fala. Olha para você ver no verso 5. Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Opa, a minha tá Betseba. Lê no teu versículo aí, o versículo 6. E Jessé que gerou o rei Davi, Davi gerou daquele que havia sido mulher de Urias. Aqui não tem o nome dela. Não tem o nome. O seu tem... Qual é a sua Bíblia? Eu tô lendo a NVT. A NVI não... A minha é NVI. A NVI, porque eu estava estudando a NVI. Por isso Enfim, mas talvez na sua Bíblia tenha o nome, talvez na sua Bíblia não tenha. Mas enfim, aqui vai estar específico. Nem o nome dela tá dizendo. Mas disse o quê? Olha,
Salomão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou... Não, verso 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, a viúva de Urias. Algumas versões não vai nem narrar isso. Que havia sido mulher de Urias. A minha não fala nem nome. Olha pra tu ver. Espera aí. Além tá dizendo que era mulher de Davi. Sim. Tá falando que era mulher de quem? De Urias. Urias. Isso aqui tá representando o que? Aquela barbaridade que Davi tinha feito. Estava explícito, senhor. Que o cuidado foi tanto, né? Eu ia até colocar aqui que, cara, como que Deus é incrível. Que Deus nem falou assim, ó. Porque a esposa de Urias estava gerando o filho de Davi. Que Davi engravidou ela. Então, o que acontece, Liliane? O primeiro filho que ela teve quando ela, no ato do adultério, ela perdeu o filho. Ela perdeu o filho. O segundo filho foi Salomão. Olha pra você ver. Do segundo filho que Davi teve desse relacionamento, não foi nem do primeiro casamento que Davi teve, do segundo filho, Deus fez ele o homem mais sábio sobre a face da terra. Salomão. Ele foi o homem que conquistou o reino de Davi. Nunca haverá ninguém tão sábio, nunca houve, nunca haverá alguém tão sábio quanto Salomão. Gente, quando eu leio, eu releio essa frase trilhões e trilhões de vezes, eu não consigo imaginar. Porque a gente vê tantas pessoas inteligentes no mundo, intelectual, com QI altíssimo, que você fala assim, meu, esse cara é um gênio. Gente, se esse cara é um gênio, ele nem é aos pés de Salomão. Se nunca haverá na face da terra alguém... Tu tá me entendendo? A minha mente fica assim, meu Deus do céu. Eu fico pasma. Então... Imagina a inteligência desse homem. Salomão era muito cabeção, né? A gente fala assim. Ele era uma pessoa completamente inteligente. Agora, a questão é o seguinte, olha. Você está vendo aqui que está narrando as pessoas. Sim. Se a gente for parar para falar sobre cada uma dessas pessoas que está aqui, a história dela, tu vai ficar assim de queixo caído e a gente vai passar a noite toda falando. A última mulher fala a mulher de Urias, depois vai falar Maria. Maria, a mãe de Jesus. A Maria, a mãe de Jesus. Maria, ela tem um ato muito lindo quando ela disse, completamente improvável para ser a mãe, a mulher que ia gerar o Salvador, foi chamada salvagraciada por Deus. Ela teve uma coisa, em todo tempo, Maria, ela cria nas palavras que ela ouvia. O anjo falou, Maria cria. O que eu aprendo com... O que eu aprendo com esse evangelho, com Mateus 1, quando eu leio a genealogia? Eu creio que depois que você ouvir esse podcast, você vai olhar Mateus 1 com um olhar diferente. Com um olhar diferente. Sabe por quê? Quando eu olho Mateus 1, eu leio ele, releio ele, e eu começo a entender um pouquinho da história de cada um desses nomes que está citando aqui. Aqui mostra que o Salvador do mundo, ele veio tanto por de dentro da sua família, quanto por de fora. Que até a sua árvore genealógica, todos eram pecador. Somente ele nasceu de uma família completamente, veio de uma árvore genealógica completamente perversa e pecadora, cometeram pecados absurdos de adultério, assassinato, mentira, todo tipo de fornicação, todo tipo de adultério, idolatria. Você vê que no meio desse povo perverso, nasce um que é santo, que é soberano, que é incomparável, que é um Deus que se fez homem, se humilhou, um Deus, né? Que se fez menino para dar salvação, tanto para mim, tanto para você que está aí nos assistindo do outro lado. Espera aí, um segundo, espera aí. Através de Jesus, estava se cumprindo até mesmo que Deus tinha falado para Abraão há mais de bilhões de anos atrás, antes do nascimento de Jesus. Por qual motivo? Porque Deus tinha falado para Abraão que através dele ia ser abençoado toda povos da terra. Nós hoje somos abençoados por conta de quem? De Cristo. Nós hoje fazemos parte da aliança de Abraão através de Cristo. Sabe? Olha só, gente. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte: na sua família tem gente tranqueira? A de Jesus também tinha. Tinha pessoa mal falada? A de Jesus também tinha. Muito. Tinha aquela pessoa que ninguém queria ter perto? A de Jesus também tinha. Mas Jesus, ele veio por de dentro e por de fora. Jesus, ele veio para a minha família e para a sua família. Se você acha que na sua família tinha gente tranqueira,
Dá uma olhada para você ver na história de Jesus. Aqui tá mostrando quem que tinha aqui. Jesus veio para os dele e veio por de fora. Jesus veio para minha família e para sua família. Jesus, o único homem 100% santo, perfeito, que pisou nessa terra. O único, Liliane. O único. Aqui, Mateus 1, por isso que está aqui, está narrando toda a árvore genealógica de Jesus. Sim, mas quando eu paro para ver, eu olho o seguinte. Todos que estavam ali foram pecadores. Mas no meio de todos os pecadores, veio um santo. Um único santo incomparável que não pecou, que não errou. Poxa, se ele é o filho de Deus, ele é o Salvador, era para ele ter nascido numa família o quê? Completamente exemplar. Nossa, é sim, com certeza. Uma família completamente exemplar. Até na genealogia de Jesus já tá ensinando a gente. Já tá ensinando. Já tá mostrando pra gente, não, peraí. A minha família também era assim. A minha família era pecador? Não, era todo mundo pecador. Sim. Sabe o que tá mostrando? Tanto os passados, tanto o presente precisa de Cristo. Precisa de Cristo na sua vida. Sim. Tanto que passou, aqui já tinha passado, aqui ele estava apontando o pecado que a família dele tinha cometido. Sabe? A família já tinha cometido esses pecados. Ele mostra, todos os meus antepassados, desde Abraão, todos foram pecadores. Desde Abraão, Isaac, Jacó, todos eles foram pecador na sua trajetória. Mas quando chega em Jesus, ele foi o único homem que não se contaminou com o pecado. Vivemos em um mundo que é contaminado pelo pecado. Eu e você já nascemos em um mundo contaminado pelo pecado. Como diz o salmista Davi, em pecado gerou minha mãe. Não que a mãe dele adulterou, não. Mas que já nascemos em um mundo onde que o pecado já coabita nesse mundo. Todos nós somos pecadores. Sabe? Todos nós já nascemos de um mundo pecador. Portanto, Jesus, ele foi o único homem que ele não teve pecado. Ele é santo, ele é puro. E Mateus 1, ele nos mostra na genealogia que Jesus, ele veio por de dentro e por de fora. Jesus, ele veio para minha família, para sua família, para sua casa. Se você acha, papai, mamãe, você, amigo, irmão, pô, cara, fulano de tal, não tem jeito, é tranqueira. Jesus veio para ele. Para a pessoa mais perversa que você conhece, Jesus veio para ele. Sim. Agora você não... Agora eu ouvi esse podcast e falo assim, não, se a família de Jesus é assim, então tá de boa. Então eu posso fazer também, entendeu? Então se a família de Jesus era tudo isso aí, a minha não é nem metade disso? Não, é o seguinte, espera aí. Vocês prestem atenção no que a gente tá falando. Não tem nada a ver isso. A gente explicou pra vocês a genealogia de Jesus. A gente explicou pra vocês que no meio da genealogia de Jesus tinha homens pecadores, tinha homens que pecaram, tinha mulheres que pecaram, tinha tudo isso. Mas Deus veio à terra pra salvar eu e você, para nos livrar do pecado, para nos limpar. Exatamente, olha só. Não estou fazendo apologia para você viver nessa prática. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte. Aquela pessoa que você vê e fala assim, não tem jeito. Se você olha assim na tua família e fala assim, minha família é ruim. A minha família não presta. Tem gente que... Eu já ouvi isso. Na minha família eu tenho pessoas de tudo quanto é tipo de pecado pior que você não pode imaginar, assassino, droga, não interessa, não quero dar nome em pecado, pecado é pecado, pode ser algo simples ou grande, nós vivemos em um mundo do pecado, mas eu quero dizer para você o seguinte, Jesus veio para você, Jesus veio para sua família, Jesus veio, a descendência de Jesus nos mostra isso, eles veio, tanto a família dele precisava dele, da salvação que vinha dele, e eu e você precisamos disso. Mateus 1 nos mostra que o ser humano em si precisa de Jesus. O ser humano em si, sem Jesus, somos um homem que vivemos e compactuamos com o pecado. Precisamos de Jesus na nossa vida. A sua família precisa de Jesus. A sua casa precisa de Jesus. Aquela pessoa que você fala assim, não tem mais jeito, ele precisa de Jesus. Jesus, ele veio por de dentro. E por de fora. E por de fora. Gente, é com isso que a gente encerra o nosso podcast de hoje. Com esse bate-papo
sensacional. Isso que a gente nem falou o nome de todo mundo, nem contou a história de todo mundo. Se você quer saber mais aí, você pega aqui os comentários, escreve, conta aqui pra gente. Ah, mas vocês não contaram ali a história de Osias, por exemplo. Conta aqui que vai ser um prazer gigante pra gente fazer uma parte 2, porque tem papo e muito pra parte 2, hein? Tem. Pô, gente, a gente só façamos um panorama aqui, um devocional sobre Só sobrevoou, assim, por Mateus cima. 1, mas você vê a profundidade que é esse texto. E eu creio que depois que a gente dá uma parada, dá uma analisada sobre a questão genealógica, o que isso quer dizer, a gente olha para a Bíblia e fala assim, poxa, é mais profundo do que eu pensei que era, sabe? E saiba, para mim encerrar, minha parte, Liliane, encerra aqui agora. Jesus veio por de dentro e por de fora. Ele veio para aqueles que era seu e para você, gentil. Para você, pecador. Eu também estou aqui, sabe? O texto que nos mostra que aquelas pessoas que eram gentil já fez parte da genealogia de Jesus. Aqui já estava mostrando Jesus nos chamando para ter um relacionamento profundo com ele. Eu e você, que somos homens pecadores, homens aonde que dependemos todos os dias da graça de Deus. Jesus veio para mim e para você. Ele veio por de dentro e por de fora. Deus abençoe, fica com Deus. E eu fico por aqui. É isso aí, você nunca mais vai ler Mateus 1 com os mesmos olhos. Gente, um beijo gigante no coração de vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui no finalzinho com a gente. Não esquece, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o comentário. Comenta lá se você gostou desse vídeo, se você quer parte 2 e compartilha, tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. Ai, olha só, a última coisinha. Não esquece, você que tem Spotify, que gosta muito de ouvir coisa boa, nós também estamos no Spotify. Link vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Um beijo grande pra todos vocês. Fica com Deus e um beijo grande pro pessoal da China que tá assistindo nós sempre, sempre, sempre. Eu quero muito aí na China um dia conhecer vocês together, pertinho, tá bom? Gravar um podcast aí na China junto com vocês. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.